Amém. Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais este momento diante dele, podendo estar meditando a respeito do tema da ansiedade. Estamos falando sobre o subtema lidando com as pessoas problemáticas. Já falamos a respeito dos que são indóceis ou difíceis de lidar. Falamos a respeito dos ansiosos. Falamos e agora vamos falar a respeito dos fracos, pessoas que não conseguem lidar com as dificuldades, não conseguem lidar com as lutas. Então nós vamos falar um pouco a respeito de como lidar, como ansioso, como uma pessoa que tem problema de ansiedade. Fica ligado, hein? Como lidar com as pessoas que são fracas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Só um minutinho. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos, e sejais longânimos para com todos. Ser fraco na fé é um aspecto desse problema. Então, essas pessoas que são fracas, elas são pessoas que não têm conhecimento, não têm entendimento, e elas vivem tentando resolver os seus problemas segundo a sua própria força, segundo a sua própria vontade. Ficam lutando de uma forma que não dá nenhum tipo de resultado. E por não conseguirem vencer as suas lutas e dificuldades, eles acabam voltando sempre ao ponto inicial. Paulo caracteriza os crentes que são tão sensíveis ao pecado, que veem todas as coisas como pecado, e até os que não são. Então essas pessoas, por falta de conhecimento, elas reputam coisas que não são pecado como pecado. A gente vê isso muito dentro de igrejas que têm, por exemplo, usos e costumes. A pessoa ela olha para qualquer coisa. Eu lembro que na época que a gente andava com contexto de batalha espiritual dentro de uma visão errada, tudo tinha demônio. Eu lembro que eu tinha uma coleção de CDs na época, de mais de 150 CDs, e eu tinha que me desfazer, porque aquela música era do demônio. E tantas coisas como essa a gente vive porque falta conhecimento das Escrituras, a gente não lê. E não que você tenha que se envolver com coisas do mundo, mas a gente tem que ter o discernimento para saber o que é e o que não é e com o que se envolver. Paulo descreve tais pessoas como irmãos fracos em suas epístolas também, além de Tessalonicenses, à igreja de Roma e de Corinto. 1 Coríntios não precisa abrir, está em Romanos capítulo 14 e 15, 1 Coríntios 8, ele vem falando sobre a condição dessas pessoas que elas entram na igreja, são as pessoas que às vezes são cheias aparentemente de uma fé, mas na verdade não são. Ontem a gente estava lá conversando, e a gente via a condição de todas as situações e outras possíveis que a gente vive dentro do nosso contexto de caminhada cristã, em que nós vemos toda sorte de forma de coisas. Como as pessoas não têm a palavra de Deus para explicar e eles não são ensinados a aprender e ouvir, então eu tenho que criar algum tipo de fogo de artifício para chamar a atenção das pessoas e as pessoas elas se sentirem bem. Ele, apóstolo Paulo, implorou às igrejas que elas fossem sensíveis às preocupações, que as pessoas pudessem olhar para essas pessoas que são fracas na fé, inclusive no sentido de insistir. É algo que sempre a palavra de Deus diz que se você anda uma milha com a pessoa, tente andar uma segunda. O que é essa segunda milha? É dar uma nova chance. Então, as pessoas elas faltam, as pessoas elas não conseguem, eu ligo, mando mensagem, aí vão, até que chega um momento que é realmente o momento de deixar a pessoa à sua própria vontade. Mas esse momento é o momento em que a pessoa, quando ela entrega a sua própria vontade, é o momento em que ela fica perdida. Porque a única referência que ela tenha talvez seja a sua vida. Com uma leitura, com um versículo, com um contato, qualquer coisa. E às vezes a gente cansa, porque enche o saco.
você ficar o tempo inteiro atrás de pessoas que não querem nada. Mas é a nossa função, você está atrás dessas pessoas. Porque se você não estender a mão para essas pessoas, elas continuam perdidas. Frequentemente essas pessoas chegam até Cristo em razão de um estilo de vida particularmente pecaminoso. Você chega com pecado, está procurando uma solução e você fala, bom, eu já fui no médico, eu já fui no psicólogo, já fui no psiquiatra, já fui aqui, já fui lá, já fui no macumba, não resolveu, então eu vou tentar ir aqui na igreja para ver se quem sabe essa condição se resolva. Elas temem que qualquer coisa associada a esse estilo de vida possa arrastá-la de volta aos seus velhos hábitos. Então, ao invés da pessoa se sustentar na palavra, ela cria uma série de meios e artifícios para que ela não seja alcançada. Então, se eu era uma pessoa que gostava muito de música mundana, qualquer tipo de música para mim não presta. Se você tem algum tipo de inclinação pecaminosa e você vê aquilo dentro da igreja, você olha que aquilo ali é um problema e você não consegue abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Todo e qualquer problema como esse faz com que você não consiga ouvir e discernir a voz do Senhor. Elas são suscetíveis a uma consciência ferida que pode levá-las a mais pecado e mais fraqueza. Portanto, não devem ser forçadas a fazer qualquer coisa que não considerem correta, embora as Escrituras nos digam que essas afirmativas elas podem estar erradas. Então, elas se fecham dentro de uma condição em que eu acredito que aquilo não é correto, eu acredito que aquilo vai me levar para uma condição pecaminosa e eu não fico aberto a aprender nada, não fico aberto a ouvir absolutamente nada. Com a ajuda sob a forma da instrução paciente, a única saída chama-se instrução e com paciência. É você falar uma vez, falar a segunda vez, falar a terceira e continuar falando até que a pessoa entenda. E se ela não entender, você cumpriu o papel ao qual você foi designado e aquela pessoa ela vai passar a eternidade dela onde? No inferno. Mas você fez a sua parte. Nossa função é ensinar. Nós temos que ter a instrução paciente. Elas assim poderão entender a palavra de Deus mais perfeitamente com o tempo. Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18, versos 24 a 28. Neste meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele recorrer a Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então, a gente vê esta terceira carta missionária do apóstolo Paulo e aparece um homem que até então não se falava dele, chamado Apolo. Esse homem, ele era eloquente, ou seja, ele estudou a palavra de Deus para ele poder expor, e ele ousadamente, ou seja, ele ia contra o que o pensamento das pessoas vinham. Ele se colocava numa condição de ser acusado, apedrejado, mas ele falava. Quando dois discípulos de Paulo, Priscila e seu marido, Priscila e Áquila, acho que Áquila era o marido dela, eles foram com ele, ouviram aquilo que ele estava falando, mas eles viram que aquele homem ele tinha um ensinamento apenas parcial daquilo que era a realidade. O batismo dele era o batismo apenas de João, talvez ele tivesse ouvido a palavra através de João Batista, não se fala muito a respeito desse homem Apolo, mas eles vão lá e corrigem ele. Um homem que era eloquente, um homem que já era ouvido, um homem que tinha sabedoria, que tinha conhecimento, mas ele tinha o Espírito.
E aí, por conta disso, ele ouve as instruções e ele continua falando. E aí a gente vê que a consequência desse falar, desse ensinar por causa do grande poder com que ele falava, ele convencia publicamente pessoas. As pessoas eram convencidas não pela força, não pela violência, não por nenhum artifício, mas através da palavra de Deus, e é exatamente isso que nós temos que fazer. Se nós não nos dedicarmos ao estudo da palavra de Deus, quando as pessoas elas vierem com dúvidas em relação às suas lutas e dificuldades, nós vamos dar no máximo conselhos humanos que não resolvem absolutamente nada. Outro grupo de pessoas que podem ser classificadas como fracas são aquelas que continuam caindo repetidamente nos mesmos pecados. E tenho certeza que você conhece muitas pessoas que levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. E a pessoa ela continua nessa mesma dinâmica, dia após dia. Você oferece ajuda para ela, ela não quer, ela acha que ela consegue vencer e ela não consegue vencer. Elas são moralmente fracas. O que é moralmente fraca? Nós temos duas condições dentro da condição moral. Nós temos a moral da sociedade, como essa pessoa foi criada, como que os pais, como que as pessoas que eram da família dela ensinaram, e também a condição da moral espiritual, que vem de Deus. Tiago, capítulo 5, verso 14. Tiago, capítulo 5, verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, aquelas pessoas que são espiritualmente fracas, elas também têm que ser tratadas dentro de uma esfera espiritual através da oração. A palavra traduzida como doente aqui é a mesma usada no texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses 5,14. Às vezes a gente vê a tradução da palavra e por nós não sabermos grego ou hebraico, a gente fica refém da tradução do que a pessoa falou, mas a palavra ela é a mesma. Quando você está se sentindo fraco espiritualmente, procure aqueles que são fortes na fé e peça apoio da sua oração. Então o ensino ele faz parte sim, mas também a oração. Estudos dizem que um abraço ele faz uma diferença enorme. Às vezes a pessoa só está precisando de um abraço. Então o abraço ele também é terapêutico. Nós no Brasil não temos essa dificuldade. Nos Estados Unidos, por exemplo, você... dentro de um atendimento, você abraçar alguém, pode ser acusado como assédio, alguma coisa. Então, em algumas vezes, a gente tem aconselhamento, eu levanto e falo assim, eu vou te dar um abraço. Ou eu falo para você dar um abraço no seu cônjuge, que você está de bico com ele. Aquilo é terapêutico. Aquilo ali, nós sentirmos o calor da outra pessoa, ela é diferente. Você sente aquilo ali, você quebra barreiras. Mas a oração, ela também faz parte. Nós temos que orar. E aí, mais uma vez, convido você a participar da nossa oração de quarta-feira. Já que eu vou começar a mandar uma série de imagenzinhas a respeito da correria, para que você entenda que o seu muito labor, o seu muito trabalho, não é aquilo que vai te trazer prosperidade. Você tem que trabalhar sim, mas a palavra de Deus diz, em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. Há tempo para trabalhar e há tempo para orar. Há tempo para todas as coisas, e nós temos que entender esse tipo de afirmação. Além da oração, o fraco ele também precisa de ajuda. Paulo usou um termo grego que significa segurar fortemente, apegar-se a, sustentar e levantar. Gálatas capítulo 6, verso 1 e 2. Gálatas, Efésios 6, Gálatas, capítulo 6, verso 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a pessoa que ela está fraca, se você exercer uma força muito, muito forte
dentro da sua exortação, você afasta a pessoa, em vez de você atrair. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque a pessoa que ela está fraca, ela está mais propensa a cair do que ficar de pé. Se você usa uma força muito forte, a pessoa pode não estar preparada. Um medicamento que é utilizado pelos psiquiatras chama-se lítio, que é um medicamento muito controverso, em que se o cara errar 0,0001 na posologia, na confecção do medicamento, você morre. E ele é utilizado para dopar a pessoa que está com algum tipo de problema, ou amansar ela, acalmar ela. Um medicamento como esse, se ele for colocado numa dosagem errada, ele mata. A palavra de Deus, se você usar ela de uma maneira muito violenta, você também pode matar. E aí nós temos que ter o discernimento para saber se eu aplico de uma forma mais pesada ou mais leve. Algumas situações em que a gente tem contato, vocês têm comigo, eu sou muito duro, em outros momentos eu não sou. E aí você tem que buscar realmente essa medida de como você agir com as pessoas. Ajudamos os fracos, os levantando e em seguida sustentando. Se você levantar a pessoa e não ajudar ela a ficar de pé, ela cai no chão. Então nós temos, por exemplo, a condição de ajudar pessoas. Então alguns ministérios, nossa pequena igreja ajuda. Então eu não compartilhei com vocês ainda o vídeo, mas aquele projeto que a gente tinha do proto-evangelho, que a gente ajudava com recurso financeiro para a proteína, o pastor Ricardo, ele deu uma pausa nesse ministério porque estava tomando algum rumo meio estranho e ele não estava conseguindo arrecadar o recurso necessário para aquele ministério. Então, houve um tempo em que nós abençoamos. E as pessoas elas começaram a criar a cultura, quem recebia, de que eles não tinham que trabalhar, que é uma cultura chamada no Brasil de assistencialismo. Eu vivo em prol do benefício. Eu tenho o benefício do governo tal, então eu não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui na minha vida. Não vou fazer nada, aquilo ali, eu me adapto àquele benefício e eu não prospero, eu não cresço, não faço nada. O cristianismo não tem esse foco. O cristianismo tem o foco de você ajudar a pessoa por um tempo para que ela possa, sustentada, se fortificar, então ela continuar caminhando. Alguns de vocês já foram ajudados. Mesmo que alguns não saibam, alguns foram ajudados. Em que a gente pega parte do seu dízimo, parte da sua oferta e nós vamos lá e ajudamos com um medicamento, com um tratamento, com um exame, alguma coisa que a pessoa realmente está precisando. Mas aquilo não é ad eterno. Aquilo é por um tempo e é o objetivo realmente de não deixar essas pessoas elas ficarem para sempre como se fosse uma assistência. Mas nós somos chamados a ajudar os fracos, os levantando e os sustentando. Como fazemos isso? Novamente é exigida a intimidade na comunhão. Como que você vai ajudar João, Beltrano, Ciclano se você não conhece, se você não liga, se o máximo que você tem de contato com a pessoa é o contato aqui na igreja? A igreja cresce quando as igrejas ajudam a tomar conta umas das outras, quando desejamos exortar o indócil, encorajar o ansioso e também ajudar o fraco. Esse tipo de ministério requer envolvimento com a vida das pessoas. Você tem que se ligar com as pessoas. Não pode ser unicamente em momentos de velório, festas e igreja em que você tem um contato com a pessoa. Independente do laço sanguíneo, você tem que entrar em contato. Então, é uma tolice, e eu não estou requisitando isso. Mas quantos de vocês ligaram nos últimos 6 meses para perguntar como eu estou? Pastor Paulo, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Está tudo jóia? Tua família está bem? Não fale isso. Por quê? A gente sempre pensa em relação a mim. Eu penso em relação a você. Você tem que pensar em relação ao grupo como um todo. É um hábito e uma prática que você tem que inserir. Não, mas é a correria, é porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar do filho, tenho que fazer... Tem tempo para todas as coisas. Quando Deus ele cria o dia com 24 horas, ele cria para haver tempo para todas as coisas. Há tempo para você estudar, há tempo de você mexer nas mídias sociais, há tempo de você jogar o seu jogo, há tempo de todas as coisas. Mas também é o tempo da comunhão, tempo de você ligar para a pessoa. E passa por cima, e eu falo sempre, passa por cima desse negocinho de palavrinhas, de cachorrinho, não. Como é que você está? Você está bem?
Wallace, como é que você está na tua loja aí? Está vendendo bem? Está tudo certo? Felipe, como é que está aí? Está precisando de alguma coisa? Então, essas atitudes, elas fazem parte da comunhão. E esse é um ministério que não é desenvolvido apenas por mim, mas é por todos nós. O quarto grupo de pessoas, acho que é quarto grupo, são os enfadonhos ou os chatos. Pessoas que são chatas. Nós não gostamos de lidar com as pessoas que são chatas. Nós preferimos deixar essas pessoas de lado, elas dão muito trabalho. E o apóstolo Paulo fala: sede pacientes com todos os homens, todos os seres humanos. A pessoa ela não aprendeu ainda, a pessoa ela continua caindo no mesmo pecado, continua cometendo o mesmo erro, e ela é chata. É fácil se tornar frustrado, irado, irritado com algumas pessoas. Você pode dar muito e receber de volta muito pouco. Essas pessoas que são chatas, elas querem atenção o tempo inteiro, mas elas não querem ajudar em absolutamente nada. Isso é particularmente comum nos relacionamentos de discipulado, em que eu faço, por exemplo, em que você deveria fazer também. A partir do momento em que você passou pelo discipulado, você tem total, completa capacidade de fazer um discipulado. Talvez você não faça o mesmo discipulado que eu faço, mas você vai desenvolver o seu discipulado, que é exatamente o que eu também desenvolvi. Mas o que nós vemos é que as pessoas, elas nos desapontam. Há pessoas que começam o discipulado e simplesmente abandonam. Essa semana mesmo, uma pessoa mandou mensagem para mim: ô pastor, eu sumi do discipulado e tal, mas... E a pessoa, ela simplesmente some. Não estou interessado, não quero mais, não dá uma satisfação, não fala nada. Ninguém conhece isso melhor do que Jesus. Você pode quase ouvir a irritação de Jesus Cristo quando ele olha para aqueles homens em que ele ensinava dia após dia e falava: quando vocês irão entender o que tenho tentado dizer todo o tempo? Quantas vezes? Mostra-nos o Pai. E ele fala: poxa, mas eu estou com vocês há tanto tempo, vocês não me viram ainda. Mostra o sinal. Não, você não tem sinal. E as pessoas sempre querem, esses que são enfadonhos, chatos, eles sempre querem algo a mais. Há muitos pastores que têm sobrevivido ao indócil, ao ansioso, ao fraco, mas têm sido sacrificados no altar. Pessoas que se dedicam, não pastores só, pessoas que mesmo dentro do lar. A pessoa se sacrifica e mesmo assim não é reconhecida em relação àquilo que ela está fazendo. Não fazemos por reconhecimento, mas queremos ver mudanças. Por fim, essas pessoas se sujeitam, dizendo para si mesmas: estou dissipando toda a minha vida com essas pessoas, e quanto mais depressa me movimento, por mais que avance, parece que eu não posso levá-las a se mover comigo. O que é isso? Crescimento espiritual. É exigido de vocês que vocês cresçam. É exigido que você ouça o que está sendo falado e você cresça. E aí nós estamos, mais uma vez, com a nossa caixinha de alimento vazio. Entende que como isso é chato? Você fala para a pessoa, e 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 a pessoa ela continua deixando de fazer as mesmas coisas. A gente convoca e a pessoa continua. E eu falo da oração e você faz de conta que você não vê eu chamando você na quarta-feira da oração. E você acha todo tipo de desculpa. Pior, você que não está, você nem fala assim: poxa, posso participar? Essa é a dificuldade daquelas pessoas que não querem fazer absolutamente nada. Elas têm sido treinadas, mas não querem fazer aquilo para o qual você está as treinando. Nós temos falado, e eu espero que você se levante para fazer alguma coisa, e você continua dentro das suas dificuldades, as minhas dificuldades, o meu problema, o meu modo de agir. Dá uma encostada na porta, Carlos, por gentileza. A gente vê que as pessoas elas não estão dispostas a querer crescer. Elas querem continuar vivendo no mesmo contexto. Seja você um pastor ou não, como o Senhor gostaria que você agisse com esse tipo de pessoa? A verdade é continuar sendo paciente com elas. Quão paciente? Pastor, eu tenho que ir até onde? Enquanto Deus mandar você continuar caminhando.
Qual é essa medida? Não aparece um sinal, não aparece uma estrela cadente, não tem um sinal do celular, olha, você aguenta essa pessoa até... Não existe isso. Nós simplesmente temos que continuar caminhando. A resposta é: quão paciente eu tenho que ser? A certeza é mais do que você tem sido. Pense em como Deus tem sido paciente com você. De fato, Deus confirma que Ele é compassivo, clemente e longânimo. Êxodo capítulo 34, verso 6. Êxodo capítulo 34, verso 6. E passando o Senhor por diante deles, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. E aí a gente vê o contexto de Moisés dentro dessa situação em que ele... O que foi? Não, deixa eu pegar aí o mensageiro. Ele sobe ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Enquanto ele está lá na presença do Senhor, a pessoa se perverte lá, ele quebra as tábuas da lei, e nesse momento ele está ganhando as segundas tábuas da lei. E ele fala: Senhor, compassivo, clemente, longânimo, ou seja, aquele que demora em explodir, demora a pegar e dar pancada. A paciência é um atributo de Deus que deve ser transmitido, o que significa que deve caracterizar os seus filhos. Como paciente eu tenho que ser, mais do que você tem sido. A paciência, ela é reflexo daquele que é filho de Deus. Porque quando você perde a paciência, o que você está demonstrando é como se você tivesse conquistado o que você é e o que você tem com a sua própria força. Isso é no mínimo soberba. Eu vejo isso muito entre a teologia reformada, em que as pessoas olham para as pessoas que são pentecostais ou viveram dentro de um outro contexto de cristianismo, e a pessoa ela é extremamente impaciente. Que ridículo! Como é que faz isso? Apesar da gente dar risada, a gente tem que entender que a gente só não está lá porque Deus nos tirou, senão a gente estava. Se você passar a sua mente dentro da sua vida cristã, você vai lembrar de muitas situações em que hoje você olha e fala: que ridículo isso. Mas essa condição só não é ridícula para você porque Deus te tirou disso. Estamos aí na semana do pastor de calcinha e peruca. Apesar de ser ridículo isso, o cara ele tem problema. E aí o que a sociedade vai fazer é se levantar contra ele. Aquelas ovelhas que estavam com ele, que foram cuidadas por ele, não conheço o ministério, nem quero saber. Mas as ovelhas que foram cuidadas no momento de luta, de enfermidade, de velório, de toda sorte de coisas, nesse momento jogam o cara na cruz. Não é que ele tem que continuar exercendo o ministério, tem que estar na frente da igreja ainda, tem que estar servindo o Santa Ceia, não é nada disso. Mas qual é o grau de paciência que nós temos em relação às pessoas que caem em seus pecados? A paciência é um atributo de Deus que deve ser transmitido. Recordemos o diálogo entre Jesus e Pedro, Mateus 18, 21 e 22. Mateus capítulo 18, versos 21 e 22. É Manu ou Esther? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Até 7 vezes? É pergunta. Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, a condição de 7 vezes era o costume do ensinamento.
E Jesus fala, não, você tem que exceder. 70 vezes 7 são 490 vezes do mesmo erro, do mesmo pecado cometido pela mesma pessoa contra você. E ele fala, é lógico que isso é uma figura de linguagem chamada hipérbole. O que é hipérbole? Você fala de uma coisa de grandeza maior para você demonstrar que aquilo ali realmente é 70 vezes 7. Então, quantas vezes a pessoa errar com você, pecar, você tem que perdoá-la. Como os líderes religiosos daquele tempo diziam que se devia perdoar até 3 vezes, Pedro deve ter imaginado que era excepcionalmente generoso, que poderia sugerir 7 vezes. Mas Jesus apresentou sua própria multiplicação difícil de entender, para expressar um espírito de constante paciência com os cristãos, que continuam fazendo conosco as mesmas coisas sempre. Tal compaixão e amor pessoal mudam as pessoas, mesmo aquelas que são chatas. Aquelas pessoas que não querem fazer absolutamente nada. E por último, o último grupo é aqueles que são iníquos, aqueles que são do mal, aqueles que são malignos, aqueles que vão para o inferno, que nós não sabemos quais são. Esse subgrupo de iníquos, ele tem um versículo inteiro dedicado a ele, 1 Tessalonicenses 5,15. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então ele olha para aquelas pessoas que retribuem o mal e fala, não retribua da mesma maneira. Haja uma maneira diferente com eles. Suponhamos que alguém lhe tenha prejudicado, mas Deus proibiu a vingança. Vingança, ela funciona de um ato, ou um pensamento, ou uma palavra dita. Essa, acredito, é a situação mais difícil que nós cristãos temos que enfrentar. Quando somos magoados e insultados, não pelo mundo, mas por nossos irmãos e irmãs em Cristo, e pessoas de confiança com quem convivemos, isso pode causar a dor mais profunda, porém nossa fé cristã deve operar também neste nível. Pessoas nos magoam. Pessoas em que nós confiamos, essas pessoas nos traem. Pessoas em que nós entregamos o nosso coração, os nossos negócios, as nossas finanças, essas pessoas nos traem. Como lidar com essas pessoas? Esteja preparado, mesmo em meio a pessoas da igreja, pessoas no meio da família, no mais íntimo círculo de amizade, vão te magoar, vão te decepcionar. Como lidar com isso? Dentro da igreja e fora da igreja. Como lidar na família? Pessoas que você esperou que essas pessoas fossem algo diferente com você e elas simplesmente não te tratam como deveriam. Elas irão te ofender diretamente. Elas vão te atacar com palavras más. Elas ofenderão você indiretamente por meio de fofocas, calúnias ditas nas costas. Elas podem eliminá-lo do seu círculo social ou afastá-lo de um ministério por causa de ciúme, rancor ou raiva. E eu não preciso compartilhar com vocês aqui, mas a minha irmã ela vai ouvir, ela sabe muito bem que eu estou falando dela. Nesse texto encaixa realmente em relação a ela, em relação a uma grande amiga dela, em que ela confiou, entregou para ela o cartão de crédito e a menina deu um chapéu nela que ela demorou mais de ano para se levantar. E até hoje ela passa por má em relação a todo o grupo das pessoas, porque ela cobrou aquela pessoa que deu aquele desfalque. Elas podem roubar a sua virtude, te acusando de pecar, romper o casamento, incitar seus filhos ao engano. Estamos falando de uma ofensa má. Não foi uma coisa que aconteceu sem querer. Porque uma coisa é você lidar com pessoas que cometeram um deslize com você por uma contingência qualquer da vida. Não é justificável. Mas há pessoas que maquinam para fazer o mal contra você. Maquinam para fazer o mal contra você.
Cristãos que pretendem praticar males tão terríveis a outros cristãos devem considerar essa simples exortação. Mateus 18. Mateus 18, capítulo 6. Qualquer, porém, Calma, filho. Mateus 18, capítulo 6, 7 e 10. qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, fiquei de mim, melhor lhe fora que se lhe Pendurasse. pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos e os céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Então a regra da palavra do Senhor é que nós não temos que executar a vingança. Essas pessoas, elas agem de forma maligna e má contra nós. E nós não somos chamados a buscar a nossa própria justiça. O contexto da passagem torna claro que esses pequeninos são os crentes, são os filhos de Deus. Somos tão preciosos para Deus que os anjos mantêm um olho em sua expressão quando Ele cuida de nós. Quando eles veem a face do Senhor diferente, eles voam em nosso auxílio. Eles, anjos, tratam severamente quaisquer que procurem nos prejudicar. É um ato muito perigoso brincar com os filhos de Deus. E as pessoas, elas continuam fazendo isso porque elas não conhecem a Deus. Isso tem acontecido no nível de Israel, quando a gente vê as pessoas sendo antissemitas. Antissemita é o termo que você é contra Israel. Independente do que quer que seja, você é contra. Se tem alguma questão em relação, eu sou contra. Então, Deus, ele não gosta, ele não aceita que pessoas brinquem com os seus filhos. Entretanto, alguns cristãos têm a audácia de fazer exatamente isso. Como devemos nos comportar quando estamos prestes a receber uma ofensa grave e maldosa? Paulo afirmou que não deveríamos retribuir mal com mal. A resposta é: não devolva a mesma medida. Falei isso ontem para vocês. Hoje é dia de você ser crente e reagir de uma maneira diferente. O que se espera que a sociedade fala? O que Deus fala? Não revide. Porque a palavra branda acalma o furor e traz cura. Tá? E cura o coração. Somente Deus tem o direito de revidar. Um texto que se assemelha ao texto que nós lemos no início de 1 Tessalonicenses é Romanos capítulo 12, 17 a 21. Romanos 12. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fazer isto, Toarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, não faça igual eles. Não seja uma pessoa que age da mesma maneira. Talvez você tenha pensado em um texto qualquer que pareça contradizer esse ensino. O Antigo Testamento não concede o direito de requerer um olho por olho e dente por dente? Uma vida por uma vida? Sim, ele concede, só que isso aí é uma condição não de vingança pessoal,
e sim uma condição de justiça por parte de juízes. O juiz ele pode julgar uma causa e ele pode determinar a pena para a pessoa, mas isso não se trata de juízo pessoal. Então, olho por olho e dente por dente não quer dizer que você pode tomar vias de fato e querer aquele retorno em relação a você. Jesus chamou a atenção para essa aplicação equivocada dessa ordenança. Mateus capítulo 5, versos 43, 44 e 45. Mateus 5, versos 43, 44 e 45. Ouvistes que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz o que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e chuva desça sobre a cabeça dos justos e injustos. Então ele fala que você tem que devolver o mal com o bem e não fazer a mesma coisa. Obedeça ao mandamento, ao pensamento de Jesus falando para si mesmo. Estes crentes, essas pessoas, terão consciência do que estão fazendo. Porém, apesar de serem maus comigo, eu não vou devolver maldade por maldade. Isso se aplica não somente aos crentes, mas a todos que nos prejudicam. Como Paulo afirmou, segui o bem entre vós e para com todos. Ele ampliou o mesmo conceito quando escreveu Gálatas 6:10. Apóstolo Paulo, pegando esse ensinamento de Jesus, Gálatas capítulo 6, verso 10. Por isso, enquanto estivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então nós temos que agir de uma maneira bendita, em especial com as pessoas que confessam a mesma fé. A igreja age melhor como um todo quando os pastores e as ovelhas se associam para admoestar todos aqueles que são fracos, ansiosos, aqueles que são iníquos com amor. Este é o maior cenário para a luta contra a ansiedade. Você que é ansioso, você tem que colocar em prática os ensinamentos do Senhor e olhar para as pessoas com amor e com alegria. Amém, queridos? Amém. Louvamos o Senhor, adoramos e bendizemos o Teu santo nome. Queremos colocar a nossa vida na Tua presença, pedindo a Ti que o Senhor nos guie, nos oriente e nos abençoe. Fale conosco, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.